Vai um cafezinho aí? Questão 6 de matemática, FUVEST 2023, segunda fase. Vamos lá. O número complexo é da forma z, x mais y, i, onde x e y pertencem aos reais e i ao quadrado vale menos 1. Números complexos, né? É uma questão bacana, gente, de números complexos. Determine o valor de bzinho pertencente aos reais para que a parte real do número complexo seja igual a zero. Bom, isso é um conceito muito básico de números complexos, né? Ou seja, tem a parte real e a parte imaginária. Vamos lá. Então aqui nós temos a resolução e tem A. Então eu tenho esta fração, 2 mais BI, 1 mais I. Primeiro passo é você racionalizar, multiplicando pelo conjugado, 1 menos I, onde 1 mais I vezes 1 menos I vai dar a diferença de quadrados, 1 ao quadrado menos I quadrado. Essa é a vantagem dessa racionalização, porque I quadrado vale menos 1. Menos I quadrado é mais 1. Então isso aqui vai virar um 2. Enquanto isso, a gente vai fazendo o tal do chuveirinho distributivo, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2i. BI vezes 1 mais BI. E menos BI, menos BI quadrado. I quadrado vale menos 1. Troca o sinal, vale B. E aí nós temos que juntar o que é real e o que é imaginário. 2 e B são números puros, reais. Joga para fora. E deixa dividido por 2. Menos 2i mais bi são números imaginários, acompanhados pelo i. Eu puxei de canto, já coloquei em evidência o i e deixei tudo divididinho por 2. Como ele quer um número real, imaginário puro, né? A parte real do número complexo seja igual a zero. Ou seja, imaginário puro. Então o real tem que dar zero, você vem aqui, essa parte real tem que dar zero. 2 mais b sobre 2 é zero. Conclusão, só se o B for menos 2. Então essa seria a resolução do item A. Bem tranquilo, bem rapidinho. Vamos ao item B. Determine a solução da equação. Módulo de z menos z é igual a 1 mais 2i. Bom, esta equação, gente, ela precisa de traduções, porque módulo de z está aqui especificado. Eu peço perdão porque na hora da resolução eu não percebi que eu comecei a usar parâmetros diferentes, né? Então o meu número complexo z vai ser do tipo A mais BI. Tá bom? Então o que é o módulo de z? O módulo de z é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Esse é o módulo de z que está aqui escrito, menos o próprio z, isso é igual a 1 mais 2i. Bom, isso aqui é uma equivalência, gente. Isso aqui é uma equação onde o que é real será igual ao real do outro lado, o que é imaginário será imaginário do outro lado. Por exemplo, veja que raiz de a quadrado mais b quadrado menos a, tudo isso é um número sem i, né? É uma parte real, que está igual a 1. Daí eu faço essa igualdade. E que esse menos aqui distribuído b é igual a 2, por conta da parte ser imaginária. Essa é uma igualdade, um sistema de incógnitas, onde bzinho já foi determinado, vale menos 2. Você joga então na outra igualdade com a possibilidade de achar um A. Então, o bzinho vale menos 2, você joga aqui, faz esse troço, passa para o outro lado, né? Aqui vai ficar 1 mais A, eleva ao quadrado 1 mais A, dá esse quadrado perfeito, a raiz sai fora, corta A quadrado, manda o 1 para cá subtraindo, e você chega ao A valendo 3 meios. Em matérias envolvendo números complexos, essas duas perguntas são muito básicas. Então, se você tem alguma dificuldade, não é difícil aprender isso aqui agora, nessa semana que antecede a FUVEST. Dá tempo ainda. Feito isso, você só coloca aqui os valores. 3 meios é o valor do A, menos 2i, esse é o número complexo, essa é a resposta daquela equação lá. Então, duas questões dadas, hein? Muito tranquilas. Letra C. Determine o valor de A pertencente aos reais, A diferente de zero, para que a equação descreva uma circunferência no plano cartesiano. Para que isso aqui descreva uma equação no plano cartesiano, gente, eu preciso de uma equação de circunferência. Porque tem que descrever uma circunferência no plano cartesiano, ou seja, as respostas da minha equação,
elas precisam ter um aspecto matemático de equação de circunferência. Então ele juntou duas matérias aqui, né? A equação de circunferência ela faz parte do estudo do número complexo, para ter as possíveis respostas mesmo. Então vamos traduzir esse monstrinho aqui, né? Eu tenho A vezes Z vezes Z barra, mais 1 mais IZ, 1 mais I vezes Z barra, mais 1 igual a zero. Vamos lá. Então eu fiz aqui, a descrição matemática está aqui embaixo, né, dessa zona, né? Então vamos lá, né? Eu tenho que pegar o A, que é um caso meu X, né? Um alfa, perdão, né? Esse alfa aqui vai estar carregado, eu vou trocá-lo por X, percebem aqui, ó? Então vamos só botar nome nas coisas que eu estou fazendo. O alfa dele aqui, né, esse Azinho aqui, eu chamei de X. E o meu número complexo é A mais BI. Né? Foi muito intuitivo. Eu sempre trabalhei com esse A mais BI nas equações de números complexos, mas tudo bem. Então vai ficar Z vezes o conjugado de Z. Z barra, gente, é conjugado, ou seja, se tem o A mais BI, conjugado é A menos BI. E aí nós temos essa multiplicação. O número 1 mais I vezes o próprio Z. Aqui o conjugado daquela porcaria toda. Né? Veja que nós temos 1 mais I, Z. Então eu escrevi 1 mais I, Z. Vou fazer a distributiva dessa desgracinha aqui, né? Onde nós temos A vezes 1, BI, está em algum lugar aqui, AI vai estar junto aqui em evidência, já fiz em evidência, e BI quadrado, que já virou menos B, que já pus em evidência, já separei tudo, você percebeu? Aqui está o número real, aqui está o número complexo, a parte imaginária. Eu quero o conjugado disso. Então veja só, puf, trocou o sinal, né? A menos B continuou, só trocou o sinal do cara do I, complexo. Enquanto isso, aqui eu fui fazendo as distributivas e resolvendo essas parafernálias, né, até chegar nessa igualdade. Dá um trabalho, álgebra gigante. Você pode cortar esses dois membros, sobrando apenas esses termos. Aqui eu fiz uma distributiva, ax quadrado, juntei com 2a que está aqui, peguei xb quadrado menos 2b mais 1. Então essa é a equação final, depois de traduzir o que ele colocou, né, com conjugado, distributivas, simplificações. E aí eu peguei essa equação e redigi ela aqui em cima. Ax quadrado mais 2x mais ay ao quadrado menos 2y mais 1. Né? Essa seria uma equação que envolveria o x nessa desigualdade, né? Veja que aqui, meus caros, o que está acontecendo? Eu acrescentei coisas que não tinham aqui, percebeu? Tá vendo que apareceu um 2x aqui, né? Um ay ao quadrado menos 2y mais 1 igual a zero, para que eu possa redigir uma equação de circunferência. Então ficou ax quadrado mais 2x mais 1 sobre a. E, da mesma forma, ay ao quadrado menos 2y mais 1. Aqui, qual que é o detalhe agora? Eu retomei as letras que estavam no enunciado, né? Por isso que ficou meio bagunçado agora. Então, o que era x virou alfa, o a, né? E o que era a virou x. Vocês me perdoem aqui a bagunça, né? Então seria ax quadrado 2x. Aí aqui ficou ay ao quadrado menos 2y mais 1. Então aqui eu readequei os dados conforme o enunciado pedia, onde o número complexo é x mais yi. Então veja que aqui embaixo está exatamente igual aqui em cima. Perdoem a minha bagunça. A partir de agora, gente, eu tenho que forçar o surgimento de uma equação de circunferência, que é um quadrado perfeito.
Então, ax² mais 2 vezes x mais o quadrado do segundo. Está faltando aqui o quadrado do segundo. Então, eu peguei o quadrado do primeiro, se é isso aqui, o quadrado do segundo tem que estar aqui. Né? Então, quem que é o quadrado do primeiro? A raiz de a vezes x ao quadrado dá isso. Vezes 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai cortar o raiz de a, vai sobrar o x, e o quadrado do segundo. Então, esse trabalho matemático, infelizmente, ele existe em equação de circunferência, e aqui está difícil, né? Porque tem esses parâmetros de raiz de a para chegar. A mesma pegada eu fiz com o y. Então, AY², esse aqui é o quadrado do primeiro. Então, esse cara deve ser o primeiro, que é o quadrado desse cara. O quadrado do segundo, e 2 vezes o primeiro pelo segundo dá esse menos 2y aqui. Mais e menos. Como eu acrescentei 1 sobre a dos dois lados, eu tenho que acrescentar 2a do outro lado também. A gente redigiu uma equação de circunferência. A partir daqui, eu vou fatorar, de alguma forma, né? Para tirar esse raiz de a, acaba surgindo essa simplificação matemática. Né? Quando você põe raiz de a em evidência, aqui tem que de alguma forma dividir por raiz de a, o que vai acabar caindo em a sozinho. E detalhe, né? Isso aqui está ao quadrado. Né? Então eu tiro raiz de a em evidência, ele sai a limpinho. Assim eu tenho uma equação que quando passa dividindo, vai ficar com esta carinha aqui, 2a ao quadrado menos 1 sobre a. Esta desigualdade, o menos 1, ele surge por conta desse 1 que passou para lá, sabe? Então esse menos 1 foi para lá, que está bem pequenininho, ó. Tem um menos 1 aqui sobrando, que faltou espaço. E aí, como eu passei o a dividindo, ficou 2a ao quadrado menos 1 sobre a. Está bem apertado aqui as coisas. Feito isso, meus caros, esta equação da circunferência precisa necessariamente existir. Uma equação de circunferência, para existir, precisa que o raio seja maior que zero. Porque se o raio for zero, não tem equação de circunferência. Né? Vai ser um ponto, não vai ser uma circunferência. Com essa desigualdade, que é o ponto mais complicado, né? Filosoficamente, matematicamente, tem que tirar isso da cartola, né? Ou seja, para que exista uma circunferência é necessário que o raio seja maior que zero. Você cai nessa equação do segundo grau, que simplificadamente cai nessa divisão de funções. Como eu sei que a² será sempre positivo, eu preciso só que essa função do primeiro grau seja positiva. Aqui eu fiz a análise gráfica rapidinho e percebi que se x for menor do que 2, ou seja, a menor do que 2, já dá a garantia, sabendo que a tem que ser diferente de zero. Então essa seria a resposta. O a pertence aos reais, é o a que ele está falando lá, né? Tal que a tem que ser menor do que 2 e diferente de zero. Seria essa a resposta final. Questãozinha difícil, letra C complicada. Eu peço perdão aqui pela bagunça da minha folha. Caso você tenha alguma dúvida, dê uma olhadinha na resolução que tem disponível na internet, mas eu creio que essa seria possível de se conquistar esse ponto. As questões 3 da prova de matemática estava bem difícil, impossível, e aquela questão envolvendo o cosseno, né, que era a segunda questão, letra C. São essas que eu acho mais impossíveis. 2C e a 3 inteira. Com isso nós encerramos matemática, vamos agora para física.